Olha, tio Renato hoje vai conversar sobre cristianismo e espiritismo. Ele não é palestrante, ele é conversante. Então vai apresentar a coisa de maneira muito aberta, muito informal. Vocês fiquem à vontade. É quase perguntas e respostas. E foi sorteado, como sempre, um trecho do livro Vinha de Luz, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. E caiu o número 154. Por que desdenhais? E o texto é de Paulo, apóstolo, primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21. Por que desdenhais? O cristão não deve perder o bom ânimo, por mais inquietantes se apresentem as perplexidades do caminho, não somente no que diz respeito à dor, mas também no que se reporta, quer dizer, no que se relaciona a costumes, acontecimentos, mudanças, perturbações. Costumes. A pessoa pode examinar tudo. Agora deve reter aquilo que é benéfico, aquilo que é positivo. Notem como é importante essa perspectiva de Paulo. É uma perspectiva de abertura da mente. Porque ele não proíbe que se examine alguma coisa. Ele diz ao contrário que o cristão examine tudo. Agora deve reter bem somente o que é positivo, somente o que é equilibrante, somente o que se sintoniza com o amor evangélico, que é o amor humilde. Há companheiros excessivamente preocupados com a extensão dos erros alheios, sem se percatarem, quer dizer, sem se prevenirem contra as próprias faltas. Erros alheios, a pessoa olha o que está fora de si e não olha o que está dentro de si. Assinalam causas suspeitas, fogem ao movimento social. Notem bem, fogem ao movimento social. O cristão tem um compromisso com o social. Não pode ficar numa atitude meramente contemplativa. A atitude deve ser também de ação. Não só meditação, mas ação. São Francisco de Assis ensinava aos seus frades que o templo deles, o retiro deles era o mundo. Quer dizer, ele não queria os frades confinados apenas à meditação do convento. E nesse complexo emocional, continua Emmanuel, é nesse complexo emocional que os distancia da realidade, que se dilatam desentendimentos com pretensas atitudes de salvadores improvisados que apenas acentuam a esterilidade do fanatismo. Numa casa espírita bem orientada, como em qualquer casa cristã bem orientada, não há lugar para discussões estéreis, não há lugar para contendas verbais, não há lugar para discussão de pontos de fé. Só há lugar para o amor, para a humildade, para a caridade evangélica. Longe de prestarem benefícios reais, constituem material neutralizante do movimento renovador, porque são focos
de desequilíbrio. Onde se discute religião, aí é um foco de desequilíbrio. Então isso é neutralizante, diz Emmanuel, do movimento renovador. A perspectiva espírita é sempre uma perspectiva de renovação. Não é uma perspectiva estática. Não é a perspectiva do status quo, não. É uma perspectiva de movimento. Daí se dizer movimento espírita. O Evangelho do Cristo, contudo, não instituiu cubículos de isolamento. Procura estabelecer, aliás, fontes de vida abundante em toda parte. Nada de isolamento. Nada, a meditação é muito importante, mas nada de apenas meditação. É preciso também ação. Examinar com imparcialidade, continua Emmanuel, é buscar esclarecimento. O movimento espírita é um movimento de contínuo, de aprender e desenvolver-se intelectualmente, o que não significa ser necessariamente letrado, ser necessariamente acadêmico, não. Porque a pessoa mais ignorante pode ter uma das faces fundamentais do conhecimento, que é a sabedoria. As comunidades indígenas, por exemplo, são frequentemente mais sábias, têm mais sabedoria do que as comunidades ditas civilizadas. Por que, pergunta Emmanuel, por que a condenação apressada ou a crítica destrutiva? Quando Paulo dirigiu a célebre recomendação aos Tessalonicenses, não se reportava, quer dizer, não se referia apenas a livros e ciências da terra. Referia-se a tudo, incluindo os próprios impulsos da opinião popular, com alusão aos fenômenos máximos e mínimos do caminho vulgar. Nós estamos vivendo uma época de movimento de massas, movimento acentuado, índice de uma transformação que está ocorrendo. E é preciso que esse movimento tenha equilíbrio, não seja um movimento destrutivo, mas construtivo de uma sociedade melhor. Em todas as ocorrências dos povos e das personalidades, em todos os fatos e realizações humanas, o aprendiz fiel da Boa Nova deve analisar tudo e reter o bem. Não é tapar olhos à realidade. Não é isso que é o cristianismo. O cristão não deve ter medo da realidade. Ele deve olhar tudo retendo o bem. Por que te afastares do trabalho e da luta em comum? Por que desencorajar os que cooperam na lide purificadora com teu impensado desdém? Há pessoas, frequentemente pessoas altamente intelectualizadas, que desdenham de um movimento cristão, qualquer que seja. É como se aquilo fosse algo infantil, algo indigno de um intelectual. Quando, na verdade, os grandes intelectuais da ciência, a exemplo, por exemplo, de Einstein, de Newton, são homens tendentes à religiosidade. Einstein chega a escrever que se alguém se preocupa com uma ciência elevada, uma ciência aprofundada, esse alguém se aproxima da religiosidade.
E essa ciência se aproxima da religiosidade. Por que te afastares do trabalho, conclui Emmanuel, e da luta em comum? Por que desencorajar os que cooperam na lide purificadora com teu impensado desdém? Se te sentes unidos ao Cristo, lembra-te de que o Senhor a ninguém abandona, nem mesmo os seres aparentemente venenosos do chão. Nada na natureza é abandonado por Deus nosso Pai, por nosso Senhor Jesus Cristo. Absolutamente nada. E nada perece. A destruição é apenas aparente, porque se segue sempre, cedo ou tarde, a reconstrução, o refazimento, pelo amor que incessantemente deriva do alto. Então o nosso Dadato, nosso tio, Tereza me botou de propósito aqui para fazer, como é que se chama, o exórdio, né? Porque diz que tio, quanto mais eu falo, tio melhor gosta, porque tio não gosta de falar em público, né? Mas não vai palestrar, ele vai conversar. E os palestrantes geralmente ficam numa posição assim meia diferente em relação ao público. É por isso que é importante um conversante, como é importante um programa de perguntas e respostas, que é mensalmente feito aqui no centro. As pessoas sentem à vontade, todo mundo tem dúvida, e não cabe sempre aquilo que vem de cima para baixo. E é importante aquilo que vem em um nível de igualdade e, portanto, de fraternidade. Pronto. Vamos fechar os nossos olhos, elevarmos os nossos pensamentos a Jesus, a espiritualidade amiga que aqui se encontra, e agradecermos a Ti, meu Pai amado, por nos oportunizar, a todos nós mais uma vez, de aqui nos encontrarmos, nesta casa de trabalho e de oração. Rogamos a Ti que os Teus emissários de amor, onde aqui se fazem presente, envolvam a todos nós que aqui nos encontramos, encarnados e desencarnados, em eflúvios de harmonia, de paz, de amor e de luz, para que possamos todos nós aurirmos as informações e os ensinamentos dos espíritos superiores, através do nosso irmão Renato, que aqui se faz presente, para que daqui saiamos levando conosco esses ensinamentos, para assim que surgir as oportunidades em nossas vidas, pô-las em práticas, procurando acima de todos nós sermos verdadeiros cristãos. Que a Tua paz, que Teu amor envolvam a todos nós, por hoje, por amanhã e por todo sempre. Assim seja. Boa noite. Na verdade, essa história de conversar, que dizem que é a mesma coisa que palestrar, mas a figura do palestrante tem um poder diferente, né? O palestrante parece mais aquela pessoa que se dirige a um público e que domina os temas sobre os quais vai falar.
eu sou uma pessoa que frequenta a casa espírita já há bastante tempo e tenho, naturalmente, a minha visão do espiritismo, do cristianismo, e nós sabemos que, dependendo da forma de como essas questões são abordadas, elas podem provocar muitas coisas. Todos nós temos uma visão a partir da nossa própria experiência. E é preciso que se chegue a um consenso sobre o que significam essas coisas. Como o Cláudio falou ao ler, as casas cristãs não devem se prestar para certos tipos de polêmicas ou de discussões que não são nada produtivas. O termo já cristianismo, dependendo de sua definição, pode provocar muitas coisas, né? Então, o que seria o cristianismo? O que é o cristianismo? Né? Quando começa a procurar um significado, vai ver que existem várias definições para essa palavra cristianismo. Uma religião, a mais comum é que é uma religião monoteísta, de origem assim, assim, assado e tal. Mas o cristianismo é uma religião. Então, todas essas religiões que se dizem cristãs e que diferem por várias razões, por dogmas, por várias questões, e que inclusive muita confusão houve por conta dessas divergências, guerras e tudo mais, todas elas formam o cristianismo. Quer dizer, as discussões, elas existem, e é importante que elas existam, mas é importante a gente buscar o que seria essa essência cristã, o que seria o cristianismo, comum a todas as religiões e comum a todos aqueles que querem, baseados nos ensinamentos do Cristo, ter uma direção nas suas vidas. Eu fiz algumas anotações sobre esses temas, cristianismo, espiritismo, e vou ler um pouco. É claro que eu escrevi assim uma sequência procurando dar um sentido lógico, um encadeamento para essa nossa conversa, para que depois a gente comece realmente a abrir e cada um possa se colocar. Mas eu gostaria de ler um pouco e, evidentemente, que como um conversador, um conversante, como disse Cláudio, eu não botei nada num pendrive para ser projetado numa tela, porque assim eu posso omitir o que eu quiser e ninguém vê também os erros que eu coloquei no papel, só eu, né, Solange? Fica mais fácil de conversar assim. Mas eu procurei traçar algumas questões assim, pensando até em coisas que aparentemente são simples e que nós costumamos complicar muito. O próprio termo cristianismo ou espiritismo, dependendo de quem diga, tem significados bastante diversos, né? E sobre se o cristianismo ou o espiritismo são religiões, o que é que eles têm em comum? A gente começa a discutir uma outra questão. O que é religião? Não é? Se o cristianismo é uma religião, eu tenho que saber uma definição, encontrar uma definição para a religião. E aí eu fui atrás de alguns significados para poder traçar esse roteiro. Se nós formos pegar alguns significados da palavra religião, por exemplo, que deriva da palavra latina religionem. Antes do cristianismo, religionem referia-se a um estilo de comportamento marcado pela rigidez e pela precisão. Aí vem um outro significado. Religião deriva do termo latino religare, que significa religação com o divino. Essa definição engloba necessariamente qualquer forma de aspecto religioso. Isso está mais de acordo com que nós temos uma noção do que seja religião. Mas aí vem, e o que vem a ser o cristianismo? Uma religião, para muitas pessoas, o cristianismo é uma religião fundada por Jesus Cristo. Jesus nunca fundou uma religião. Jesus era judeu e provocou, sim, uma dissidência no judaísmo. Né? Mas Jesus não era alguém que veio ao mundo e fundou uma religião e construiu templos, nada disso. Aliás, ele só se tem conhecimento do que ele escreveu, nem sabendo o que foi que ele escreveu naquele episódio da mulher adúltera, quando ele olha para o chão e escreve alguma coisa.
Mas, fora disso, ninguém sabe, ou ninguém tem conhecimento do que Jesus escreveu. Não é? Obrigado, Diego. Então, o cristianismo seria o quê? Uma religião, uma filosofia? Por que tantas divergências a esse respeito? Não é? A maneira de abordar essas questões pode levar muita coisa a resultados muito bons, né, de convergências sobre o que seria essa essência cristã. Então, essas questões que aparentemente elas não têm muita importância, terminam segregando, terminam provocando divisões dentro da sociedade. Cristo diz aquilo: vim trazer a espada, não é? A gente precisa entender o sentido daquilo. Mas, na verdade, o Cristo trouxe muitos ensinamentos que devem conduzir a uma convivência fraterna, uma convivência sem sectarismo, uma convivência harmoniosa entre todas as pessoas, todos os seres humanos. Então, nós não estamos aqui fazendo uma disputa sobre o que é o Cristo, o que é o cristianismo. Não interessa essa briga para nós. O que é que nós queremos do Cristo? Né? O que é que nos interessa a respeito do Cristo? Basicamente, os ensinamentos que ele deixou. E desde que esses ensinamentos nos conduzam a uma coisa que se fala muito hoje em dia, que é qualidade de vida. Boa qualidade de vida. O que é ter uma boa qualidade de vida? Alguém consegue viver bem se não respeitar o outro, se não respeitar as diferenças, se não exercitar a fraternidade, o amor ao próximo ensinado por Cristo? Dificilmente vai conseguir viver bem. Então, os ensinamentos de Jesus, eles podem harmonizar e unir as pessoas, desde que a gente comece a exercitar essas coisas tão importantes trazidas por ele, através de seus ensinamentos. Então, nós estamos aqui só querendo compreender essas coisas, né? E o cristão seria o quê? Seria aquele que procura conhecer esses ensinamentos e que se esforça também para pôr em prática, porque não é fácil pôr em prática tudo isso que a gente fala sobre o Cristo. Os ensinamentos do Cristo, a gente vê pelas passagens muitas coisas que se falam, muitas coisas que são supervalorizadas, as curas, os milagres, essas questões de formas para conseguir sucesso imediato, não é? Tem muita coisa que se explora a respeito do cristianismo. E a gente fica pensando sobre essas questões, não é? A questão da fé, se a fé salva ou se a cada um é dado segundo as suas obras. Tem várias discussões dentro do cristianismo que são importantes a gente participar, mas tendo cuidado de, quando chegar a um momento de muita polêmica, a gente vê qual o nosso interesse dentro de uma polêmica dessa. Superar o outro, ter a posse da verdade, não é nada disso, não é? A gente vê, por exemplo, em relação à fé, é uma questão delicada, não é? Que é importante, mas a gente vê que muitas pessoas que seguiram Cristo morreram e deram a vida pelos seus ideais cristãos. Então, quem seria mais cristão? Aquele que pediu para escapar da morte, que pediu para ter a cura e conseguiu a cura de uma doença, ou aqueles que foram mortos em nome do Cristo
Ou, por exemplo, Maria de Madalena, que morreu leprosa, cuidando de leprosos, num vale de leprosos, e que era a maior amiga de Jesus. Era ela que estava lá até a hora da morte. Foi a ela que ele apareceu depois da morte. Né? Aí você diz assim, mas Jesus não curou Madalena? Então, essa mulher não tinha fé em Cristo para não ser curada? O que é que aconteceu? Eu estou colocando isso porque, naturalmente, as pessoas que procuram uma casa cristã, seja essa ou seja outra, procura comumente movido por uma crise, por um tipo de sofrimento, por uma dor. E é natural que cada um queira alívio para as suas dores. Mas essas fórmulas imediatas de sucesso, é preciso ter muita prudência em relação a isso. Né? O que é que uma casa cristã tem a oferecer? É milagre? Basicamente deveria ser o seguinte, oferecer a possibilidade de difundir, de participar dessa divulgação dos ensinamentos do Cristo, dos evangelhos, de oferecer atividades em que as pessoas possam exercitar esses ensinamentos, porque nós não somos muito caridosos normalmente, nós não somos cristãos no nosso dia a dia, e no momento que nós estamos numa casa como essa, que nós exercitamos alguma das atividades que as casas oferecem, independente de religião, de qual segmento pertence a essa casa, nós estamos exercitando, pondo em prática aquilo que Jesus ensinou. E esse momento de exercício pode ser levado para o trabalho, para a casa, para o restante do tempo que nós temos de vida, que é muito maior do que o tempo dentro de uma casa espírita ou de uma outra casa religiosa. Nós passamos 1 hora, 2 horas, 3 horas por semana dentro de uma casa como essa. Então, é um momento de exercitar. Não é? E a gente exercita por alguma razão. Se nós fôssemos caridosos, certamente não estaríamos aqui exercitando. Nós estamos exercitando a caridade. É diferente. Então, qual o principal legado do Cristo? Seria isso? Seria as curas? Seria, sabe, a possibilidade de pedir a ele alguma coisa, um emprego, uma namorada, um marido? Né? Muita gente procura as casas por causa disso mesmo. É natural que as pessoas tenham seus desejos, e são desejos humanos, que são importantes para a construção da vida de cada um e da vida em sociedade. Mas Jesus trabalhou muito duro durante 3 anos. A gente sabe que não foi uma trajetória fácil nem leve. E durante esses 3 anos, ele tratou de orientar também seus discípulos, antes dele partir, né, antes dele morrer, ser executado, sobre como eles deveriam agir nessa tarefa de divulgação da sua obra, do seu evangelho, da sua boa nova. A palavra evangelho quer dizer isso, boa nova. Hoje nós temos conhecimento disso através de escritos como os Atos dos Apóstolos, os primeiros escritos, me parece que foram as cartas de Paulo, né? Os evangelhos mesmo, só cerca de 70 anos depois de Cristo, 40 anos depois da sua morte, começaram a ser escritos. E isso vem passando pelos anos, atravessando até chegar a nós. Existem vários evangelhos, inclusive muitos que são considerados apócrifos, não são esses que nós conhecemos, chamados canônicos. O que contém o evangelho, o que contém essa obra de Jesus? É uma porção de coisas muito simples e ao mesmo tempo muito difíceis de pôr em prática, como eu estava falando há pouco, não é? Mas essas coisas são capazes de nos curar. Curar num sentido mais amplo, não é curar de uma doença. Não que a gente
Não acredite na possibilidade da cura. Jesus curou muita gente, não é nada disso. Mas é curar as doenças que nós trazemos, essas doenças da alma e as doenças que decorrem dessas nossas doenças, que são as doenças sociais. O mundo está muito difícil, a gente vê como o mundo está doente. O mundo está doente porque ele é formado por pessoas. E a maioria de nós está doente. É preciso, quando a gente falar do Cristo e relembrar os evangelhos, que a gente procure conhecer isso, entender essa importância que Jesus dava, sobretudo ao mandamento maior que ele nos deixou. É como um resumo do evangelho, porque o evangelho não é um simples livro de autoajuda. Nada contra livros de autoajuda. São muito importantes. Muita gente consegue bons resultados através desses livros, dessa vasta literatura que tem. Mas o Evangelho é muito mais profundo, né? O Evangelho trata de todas as questões assim do comportamento humano. Não é uma coisa fácil de se colocar em prática. E essas fórmulas que a gente falou é uma coisa muito comum e crescente no mundo de hoje. Para a gente ter uma ideia do que é essa essência do pensamento cristão, eu vou ler só o que eu me referi aqui, que está no Evangelho de Mateus, que é o mandamento maior. Diz Jesus: mas os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca aos saduceus, se reuniram. E um deles, que era doutor da lei, foi propor-lhe esta questão para o tentar. Mestre, qual o grande mandamento da lei? Jesus lhe respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Esse é o maior e o primeiro mandamento. E aqui está o segundo, que é semelhante ao primeiro. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Veja que coisa difícil, né? Amar ao meu próximo como a mim mesmo. Vê que coisa difícil. Né? Perdoar, como tem no Evangelho, 70 vezes, 7 vezes. Coisa mais difícil do que perdoar. Não é fácil. Às vezes a gente desculpa e não perdoa. Né? Às vezes o perdão é da boca para fora. É muito difícil perdoar. A gente sabe que essas coisas são difíceis. Imagine perdoar 70 vezes, 7 vezes. Quando Pedro pergunta, né? 7 vezes, ele disse: não, Pedro, mas 70 vezes, 7 vezes. Quer dizer, perdoar quantas vezes você for ofendido. Não é fácil. É preciso exercitar isso, né? Exercitar quer dizer que a gente está se predispondo a colocar em prática depois do exercício. Quer dizer, exercitar aqui dentro, chegar em casa, tem que pôr em prática também. Chegar no trabalho, tem que pôr em prática. Chegar na rua, eu tenho que pôr em prática. Agora, antes de vir para cá, eu estou morando ali numa entrada do shopping Recife. E é comum os carros saírem dos prédios por preguiça de fazer um pequeno contorno pela contramão. Carros e motos e tudo. Então agora, no final da tarde, um carro saiu de um prédio e foi até um pouco ligeiro, bateu numa moto no cruzamento. O rapaz da moto caiu, não se feriu, ficou mancando um pouco. O rapaz desceu do carro e falou assim: não, mas o cara mancando, mas rapaz, ele falou assim: não, mas olha, eu sempre só moro aqui, eu sempre saio por aqui e nunca aconteceu nada. E foi embora. Quer dizer, é preciso a gente exercitar essas coisas no dia a dia, nas coisas aparentemente mais simples, não é? A gente chega no estacionamento, tem uma vaga para idoso, para deficiente, e está um cara jovem lá colocando e aí? Não adianta, isso é um exemplo simples, né? Mas tolerar aquela pessoa que a gente acha chata no ambiente de trabalho, ou aquela pessoa que a gente não concorda dentro de casa, e por aí vai. Não é fácil. É preciso exercitar, mas tentar pôr em prática. Porque senão vira uma fórmula. Eu vou para uma casa espírita, eu vou para uma igreja, eu participo de algum trabalho, acho que estou salvo, né? E não mudo nada. Continuo do mesmo jeito. Então, de que serve o Evangelho aí nesse caso?
Isso não é nada fácil, né? A tal da reforma íntima é uma coisa dificílima. Quem já fez reforma em casa sabe como, às vezes, reformar é mais difícil do que construir, começando do zero. Nós, como temos muitos vícios, e nós que acreditamos na reencarnação, sabemos que muitos desses vícios não são só dessa existência, imagine só tirar isso tudo de dentro de nós. Reformar o que nós temos lá dentro, arraigado no nosso espírito, assim, mais complicado para se desfazer desses nós, não é fácil, não é? Mas o mundo não está perdido não, viu? A gente está falando assim para ter ideia de que é difícil, né? O mais fácil é a gente consumir as fórmulas que existem por aí, né? Vai num lugar que o cara diz, faz isso, vai arranjar aquilo, faz isso, vai arranjar um emprego, faz aquilo. Não, essas fórmulas são fáceis. É como a gente falou, Jesus curou muita gente, mas deixou de curar outras, né? Então, a prática desses ensinamentos, ela é comum a qualquer pessoa. Curar ou deixar de curar não é comum a qualquer pessoa. Agora, esses ensinamentos atravessaram os séculos e eles podem ser postos em prática por qualquer ser humano. Até porque, por quem não conhece, e teoricamente não conhece o Evangelho. Tem muita gente que se comporta de maneira cristã e nunca ouviu falar em Jesus Cristo, né? Vamos achar também que a metade ou a parte do mundo que nunca ouviu falar em Jesus ou que tem outras crenças e tudo mais, ela está perdida. Quando Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele não estava sendo arrogante. Não estava sendo sectário também. Pelo contrário, né? Jesus era um mestre. Quando ele dizia que eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele estava dizendo, vocês estão vendo tudo isso que eu estou fazendo? Jesus era muito firme, era muito generoso, era fraterno. Então, todo aquele exemplo de vida, ele estava dizendo, olha, faz assim que é melhor. Né? Respeita o próximo. Não apedreja, não fere, não mata, não rouba, não mente, perdoa. Porque do jeito que vocês estão fazendo, a coisa vai ficar complicada. Né? E a gente continua fazendo. Jesus exemplificava essas coisas. Não era uma teoria. Ele falava através de parábolas, de histórias que o povo compreendia muito bem o que ele estava dizendo, e nós podemos compreender, mas isso não é nada sectário. Esse eu sou o caminho, a verdade e a vida, você imagina do outro lado do mundo, alguém está fazendo tudo isso que Jesus ensinou. Amando o próximo, perdoando, auxiliando aquele que cai, sendo fraterno, sendo generoso. Está salvo, não está? Salvo nesse sentido. Ninguém está sofrendo, pelo contrário, está usufruindo, está desfrutando da boa convivência desse ser iluminado que está fazendo isso tudo. Ele está sendo cristão mesmo, sem saber. E aí vem aquela história de novo, a fé salva ou a cada um segundo as suas obras, né? Isso até hoje muita gente discute sobre essas questões. É claro que a fé é importante, mas a fé só, eu prefiro pensar como aquilo que Jesus disse, a cada um segundo as suas obras, né? Mas enfim, esses assuntos geram polêmica e, como a gente já falou, é bom ter cuidado com essas polêmicas. Um guia muito bom para evitar essas polêmicas no ambiente cristão, é amar o próximo como a si mesmo, é recorrer sempre a algum mandamento maior, que é o que Jesus colocou como um resumo do seu evangelho. Há uma frase de André Luiz, na Agenda Cristã também, né, que diz assim, psicografada por Chico. Isso é importante porque, nesse exercício, a gente sabe que, como nós estamos num caminho, e como a gente está caminhando, certamente a gente tropeça, muitas vezes cai, e isso não é motivo de desânimo. É claro que a gente fica triste, poxa, eu estou exercitando, estou me esforçando, mas cair, vem o desânimo. Mas a gente está a caminho, a gente não está no local de destino ainda. Né? A gente está caminhando.
E quem está no caminho não chegou ao seu destino. É preciso ter paciência com nós próprios, né? A gente tem que ter paciência com os outros e com a gente também. Há uma frase de André Luiz, na Agenda Cristã, que diz o seguinte: se você errou desastradamente, não se precipite no desespero. O reerguimento é a melhor medida para aquele que cai. Isso é um alerta para quem está nesse caminho. Porque quando a gente cair, ou quando a gente cair, o outro que estiver próximo a nós também cair, é preciso que a gente se levante, é preciso ajudar o outro a se levantar, porque estamos todos a caminho. Não vamos deixar ninguém no chão, nem vamos ficar ali no chão dizendo, pronto, agora estou perdido, como se não tivesse mais chance. A chance todos nós estamos tendo enquanto estamos aqui. É preciso perdoar a si próprio, né? Essa coisa de cultivar também a autopunição não é saudável, não leva a nada. Só a estagnação e a decadência. Ninguém quer isso. Essa frase de André Luiz a gente vê que tem no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, o fora da caridade não há salvação. Então, a gente já começou a falar de Espiritismo também, né? Falando de cristianismo, falamos de André Luiz e agora do fora da caridade não há salvação. Então, o que seria, o que vem a ser o Espiritismo? Né? O que é o Espiritismo? Até um nome de uma das obras codificadas por Kardec. Aí, se a gente for ver também as definições que dão sobre o Espiritismo, tem as dos não cristãos, não espíritas, as dos espíritas, e tudo pode ser motivo para polêmica também. Bom, para os que não são espíritas, né? Espiritismo é uma religião fundada por Allan Kardec, uma seita. Quando se diz seita, tenta, assim, de certa forma, a seita assumir uma conotação mais pejorativa, né? Assim, seita não é religião, é algo menor. Então, eu pertenço a uma religião, mas aquele cara do candomblé, do espiritismo, aquilo é uma seita. Então, existe essa disputa também hierárquica na sociedade, né? Que a gente tem que sair dela, porque não leva a nada. Pelo menos a quem quer encontrar o caminho cristão, essas polêmicas só levam mesmo à divisão. Para muita gente, espiritismo é um bando de doido reunido também. Para muita gente, a gente está aqui, é a maior loucura, né? Vai encontrar diversos significados para essas coisas. E dentro do meio espírita também há discussões, né? Uma discussão de se espiritismo é religião, se é filosofia, se é ciência. Alguns têm vergonha de dizer que é religioso, sendo espírita, né? Acham que é mais intelectual dizer que espiritismo é ciência. Filosofia, me parece uma coisa mais intelectual, né? Eu digo a vocês o seguinte, eu estou falando aqui, estou colocando anotações que eu fiz a partir da minha visão, da minha experiência e da minha vivência. Isso não é exemplo para ninguém, só estou dando aqui, nesse nosso início de conversa, eu vou até procurar ser mais rápido, senão daqui a pouco termina, né? Então, para mim, eu cheguei a entender melhor o Evangelho através do Espiritismo. Simplesmente isso. Não interessa se Espiritismo é ciência, é religião. A minha religiosidade, eu me considero religioso, ela veio a partir do conhecimento da codificação. Principalmente do Evangelho segundo o Espiritismo e do Livro dos Espíritos. Mas tem uma coisa no Evangelho também que liga o que coloca, define algo sobre o Espiritismo, né? Nos versículos 15 a 17 e 26 do capítulo 14 do Evangelho de João, há o seguinte: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique eternamente convosco, o Espírito da verdade, a quem o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque ele ficará convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome,
vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Isso está em João, como foi dito. E para nós, então, o Consolador seria o quê? Tem um comentário de Kardec que diz o seguinte: Jesus promete outro Consolador. É o Espírito da verdade que o mundo ainda não conhece, pois que não está suficientemente maduro para compreendê-lo. E que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e para fazer lembrar o que Cristo disse. Se, pois, o Espírito da verdade deve vir mais tarde ensinar todas as coisas, é que o Cristo não pôde dizer tudo. Se ele vem fazer lembrar o que o Cristo disse, é que seu ensino foi esquecido ou mal compreendido. Então, para nós, o Espiritismo é esse Consolador prometido por Jesus. É muito simples. O Espiritismo é a doutrina dos Espíritos, não é a doutrina de Kardec. Kardec foi um organizador, codificador e trabalhou com equipe, não era solitário nisso. Há um alerta do mesmo João, numa carta que ele escreveu sobre essas comunicações dos Espíritos. Que muita gente diz, mas os Espíritos não se comunicam, não podem se comunicar, e parará, parará, mas São João tratava dessas comunicações e alertava para o cuidado que se devia ter com elas. Diz João: caríssimos, não acrediteis em todos os espíritos, mas provai se os espíritos são de Deus, porque são muitos os falsos profetas que se levantaram no mundo. Essa recomendação deixa clara a naturalidade com que São João tratava dessas comunicações de espíritos. E isso é um guia também para nós que acreditamos e participamos de algumas reuniões mediúnicas, do cuidado que se deve ter com essas comunicações. Bom, eu acho que eu me estendi até mais do que eu pensava, então óculos aqui para ver de longe, já está bem avançado, aí eu queria que vocês colocassem também alguma coisa. Não é? Alguém quer falar alguma coisa sobre... Eu disse que ia ser uma conversa, eu terminei lendo e a gente já chegou quase no final do tempo. Se eu for terminar de ler o que está ali, vai passar da hora. Hein? Ninguém quer falar nada, nem colocar nada? Bom, então deixa eu ver aqui uma coisa que eu anotei, que é de um livro de Chico. Eu acho que nos interessa muito. Vou misturar tudo aqui, tá vendo? Kardec disse também que verdadeiro cristão, não é verdadeiro cristão e verdadeiro espírita são a mesma coisa. Não é? Então, antes de qualquer coisa, uma casa espírita deve ser uma casa cristã. E como tal, todas as atividades desenvolvidas nela e por ela devem passar pelo simples crivo do mandamento maior. Ou seja, todo o trabalho realizado em uma casa espírita deve estar de acordo com o amor ao próximo. Esse amor ao próximo ensinado por Jesus. Levando em consideração que ainda estamos exercitando a caridade, quer dizer, ainda não somos caridosos, a casa espírita não é formada por missionários, mas por voluntários. No capítulo 28, Imperfeitos mais Úteis, do livro Rumo Certo, escrito por Chico Xavier, Emmanuel diz: busca e acharás, prometeu nosso Divino Mestre. Insistamos no esforço e com apoio no esforço alcançaremos a bênção da realização. Em todos os lugares somos defrontados por irmãos que se afirmam inúteis ou demasiado inferiores e que, por isso, se declaram inabilitados a servir. Entretanto, que tarefeiro crescido em experiência terá fugido ao rude labor da iniciação, onde o artista exímio que não haverá de repetir detalhe a detalhe das atividades criadoras a que se afeiçoa e em que se aperfeiçoa, a fim de senhorear os recursos da mente e da natureza.
Se ainda perguntas pela ação que te compete na seara do bem, toma lugar na caravana do serviço, consagrando alma e tempo ao concurso que lhe possamos prestar, e sustentando o devido respeito aos missionários de cúpula no levantamento do mundo melhor, abracemos com alegria os nossos deveres nos alicerces. Para isso, no entanto, para que te desincumbas das próprias obrigações, não requisites nomeação particular. Apresenta-te simplesmente no campo das boas obras e começa fazendo algo em favor de alguém. A construção do bem comum é obra de todos. Todos necessitamos trabalhar no sentido de aprender e construir, auxiliando os companheiros esclarecidos para que se tornem cada vez mais fiéis à execução dos compromissos nobilitantes que abraçam. Os valorosos para não descerem ao desânimo, os retos para que não se transviem, os fracos para que se robusteçam, os tristes para que se consolem, os caídos para que se reergam, os desequilibrados para que se recomponham, os grandes devedores para que descubram a trilha da solução aos problemas que se oneram. Todos nós, espíritos em evolução no planeta, somos ainda imperfeitos, mas úteis. É certo que não nos é lícito alardear virtudes que não temos, e nem fantasiar talentos que nos achamos ainda muito longe de conquistar, mas a todos somos chamados a contribuir no bem geral. Porquanto, assim como o minério bruto se separa da ganga ao calor de alta tensão, de modo a converter-se em coluna da civilização e nervo de progresso, também nossa alma depurada na forja, acesa do serviço ao próximo, transforma-se a pouco e pouco em veículo de amor e canal de sublimação. Em casas como esta, não há lugar para estrelismo, não é? Aí já sou eu que estou dizendo, não há lugar para receitas mirabolantes, trabalho em tempo integral. Como todo mundo trabalha como voluntário, cada um deve ter consciência do tempo que dispõe para colaborar. Nunca ter atividades remuneradas. Aquela frase de Jesus, dai de graça o que de graça recebeste. Não é? Então, a casa espírita é isso. Não é formada por seres caridosos, sabe, já de uma bondade assim que se aproxime do Cristo, dos seus discípulos. Nós somos simplesmente voluntários. Cada um tem uma tarefa que se afina com ela. Cada um tem um tempo reservado para isso. É preciso que o tempo procure ser cumprido, porque as pessoas vão voltar para as suas casas. As pessoas têm suas atividades, têm seus trabalhos, têm suas tarefas. Quando assumir uma atividade, saber se pode realmente fazer. Se não puder dar conta, que chegue e diga, eu não estou podendo dar conta, que converse. Nada desse sentimento de culpa e nem querer também estar trabalhando de manhã, tarde, noite dentro de uma casa espírita. Não é saudável, não é normal uma coisa dessa. Converse, diga o que é que está disposto a fazer, o que é que pode fazer. Vai chegar assim, eu quero ser médium, vou para uma atividade mediúnica. Eu quero trabalhar com criança. Eu não gosto de criança, mas eu preciso exercitar isso trabalhando com criança. Não, não vai. Porque senão você vai exercitar isso, o quê? Vai dar cascudo na meninada? Não dá, sabe? Então é preciso que você tenha afinidade com um determinado trabalho que vai assumir. Não é? É preciso que cada um procure fazer aquilo que pode, dentro do seu tempo disponível, dentro da sua capacidade, e que seja também dividida essas questões com todo mundo, que seja conversado, para que não haja conflito, sabe, para que ninguém também fique perdido dentro do que vai fazer. Não é? Isso, como Emmanuel disse, somos imperfeitos, mas úteis. Então vamos ver de que forma nós podemos ser mais úteis. Agora, como eu falei que isso é um exercício, de que forma nós vamos levar esse conhecimento e exercício para a sociedade lá fora, onde estamos vivendo o restante dos nossos dias e das horas fora da casa espírita, onde nós passamos 1, 2, 3 horas por semana. Não é? Bom, ainda falta um tempinho, então vamos aproveitar esse tempinho. Alguém quer falar alguma coisa? Cláudio. Ô tio, você colocou muito bem a dificuldade de ser cristão.
Isso realmente é um problema, mas o problema traz dentro de si a solução, porque na medida em que nós não somos cristãos, nessa medida há desequilíbrio, há sofrimento, e ninguém tem a vocação de sofrer. Então a dor tem um efeito didático muito forte. E é preciso compreender que o mais importante não é a saúde do corpo, é o equilíbrio do espírito, porque o espírito é o que é eterno. O corpo é perecível. O corpo de carne é alguma coisa provisória. O que é permanente é o espírito. Ou, dizendo de outro modo, a mente. Porque mente e espírito, na perspectiva espírita, é a mesma coisa. Então, a dificuldade está na inércia em que nós nos colocamos. A dificuldade está no orgulho, na humildade, no gosto do poder, que existe até nas casas espíritas. Existe até na pessoa fazer ou não fazer uma prece, porque é uma coisa inteiramente estapafúrdia, mas real. Então tudo isso é, por um lado, complexo, mas por outro lado, muito simples. E Solange resumiu, né? Permitam citar uma citação uxória, né? Do seguinte modo: o bem faz bem e o mal faz mal. Então a gente precisa, aos poucos, ir transformando o mal dentro de nós em bem, em paz, em harmonia, em beleza, em luz. É difícil, mas o caminho é esse. Agora, minha gente, faça uma perguntinha. Tio não morde não, vamos lá. É a minha pergunta. Vou chamar de tio também, viu? Eu sou vovó. Há muito tempo, né? São muitos anos. Olha, para você, que hoje em dia é espírita, você, né? Qual é a coisa mais difícil do homem espírita? Esse homem que quer, que pode dizer, não é nem que pode dizer, eu sou espírita. Isso para mim é tão difícil que eu nem me considero espírita. Porque aquela frase de Kardec, que ser espírita é qual a coisa mais difícil em se dizer espírita, né? Em ser espírita. É por isso que eu digo, e nem gosto de falar aqui, porque eu digo assim, eu não me considero espírita, porque como ser espírita e ser cristão é a mesma coisa, eu me vejo assim dentro de um barco, sabe? Estou a caminho, como eu disse, eu não estou lá, né? E é muito difícil. Como é que eu vou dizer que eu sou espírita, se ser espírita é ser cristão, e ser cristão é uma coisa dificílima de se conseguir, né? Imagine o seguinte, a gente fala, eu sou cristão. Não, tudo bem, eu escolhi um caminho, eu quero ser cristão, né? Então quando eu erro, eu digo, eu errei, eu volto para esse caminho, sabe? Eu caio, tenho que me levantar, é aquela coisa, eu estou a caminho. Mas quando a gente vê, por exemplo, o que é que Paulo dizia naquela primeira carta sobre a caridade, né, aos Coríntios, aquilo é dificílimo, imagine só. Ainda que eu falasse a língua dos homens e a língua dos próprios anjos, se eu não tiver caridade, serei como o bronze que soa e um sino que retine. Vocês me desculpem, eu não sei se eu vou conseguir lembrar de tudo, mas é assim. Ainda que eu tivesse o dom de profecia, capaz de penetrar... o dom de profecia e perfeita ciência de todas as coisas, né? O dom de profecia capaz de penetrar todos os mistérios. E tivesse toda a fé possível até o ponto de transportar montanhas, sem a caridade, nada sou. E se eu distribuísse meus bens para alimentar os pobres,
e entregasse meu corpo para ser queimado, sem a caridade, tudo isso de nada me serviria. Quer dizer, e aí segue, né? A caridade é paciente, é branda, é benfazeja, não suspeita mal, não se ensoberbece, e sai dizendo uma série de questões assim muito difíceis, né? Da gente. Quando eu vejo aquilo, eu digo, meu Deus. Hã? Enquadra todo mundo. E aí segue até dizer que pode cessar toda a ciência, todas as profecias, calar todas as línguas. E essas 3 virtudes permanecerão: a fé, a esperança e a caridade. E entre elas, a mais excelente será sempre a caridade. Então, como é que quando eu me sinto lá, aí quando eu leio aquilo, aí eu vou ficando, quando chego lá, termino de ler, estou no chão, né? Porque como é que a gente vai entender? A gente sabe, assim, na teoria é muito bonito, mas Paulo viveu isso, não é? Foi decapitado, inclusive, para encerrar a carreira dele como apóstolo do Cristo, foi decapitado. Mas uma mudança, uma transformação de quem era perseguidor de cristãos, né? E foi responsável por inúmeras mortes de cristãos, depois se transforma de Saulo e passa a ser Paulo. Paulo quer dizer aquele pequeno, humilde e tudo mais. E termina com uma coisa dessa. É difícil, né? Mas não é impossível. Um dia a gente chega lá, mesmo que seja daqui a 2000 anos, né, Solange? Então é isso. Ô tio, tem um problema aí que é o seguinte: a caridade implica uma série de virtudes, né? Paciência, benignidade, etc. Né? Mas qual seria a virtude principal da caridade? Qual seria a virtude que é mãe de todas as outras? Qual seria, na sua opinião? Da caridade, a maior de todas. Eu não vou, a gente já passou do tempo. Bom, eu vou dizer assim, como alguém que está exercitando, a primeira coisa que eu penso é numa coisa que para mim também é difícil, é a tolerância. É escutar, é respeitar, sabe? Respeitar as diferenças, né? Então, antes de tudo, eu tenho que estabelecer uma relação de respeito. Se eu não tiver respeito, eu não vou ser caridoso, eu não vou ser generoso, eu não vou ser nada, né? Então, para chegar a isso, essa relação, colocar o respeito, não é? Para compreender o outro, mesmo que ele seja bem diferente de mim. Eu não posso, porque senão a caridade vai virar uma coisa falsa, arrogante, né? Então, vai ser uma coisa mentirosa. Eu tenho que aceitar o outro como ele é, respeitar, compreender, para chegar depois a esse ponto máximo de ser caridoso. Humildade, isso. Bem-aventurados os pobres de espíritos, os humildes, porque deles é o reino dos céus. É isso. Bom, então... Alguém quer fazer a prece aí? Querido amado divino Mestre Jesus, amigo Rabi da Galileia, mais uma hora, mais um dia, mais uma noite estamos passando em ensinamentos. Foi comentado sobre o ser cristão e o ser espírita, onde todos os dois, unidos em uma só palavra, o que vós deixou para a gente: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se nós tentarmos abrir o Evangelho e a cada manhã seguir
um pouco que saiu para a gente. E ao deitar, pedir a proteção dos guias espirituais, dos nossos anjos de guardas. Aos pouquinhos a gente, um dia, iremos chegar lá, como foi dito. Pedimos cada vez mais a vossa proteção. Neste mês, onde se consagra, Senhor Jesus, o vosso nascimento, que este nascimento não seja só essa confraternização, só das casas caiadas, as roupas novas, mas que seja a nossa renovação, a nossa limpeza,